É o nosso primeiro bate-papo desse ano aqui. Vamos falar um pouquinho de Sul América, falar como é que tá a dinâmica comercial, tá? Quem não me conhece, sou o Leandro. Aqui do meu lado, direto dos estúdios Sul América, não só aí na telinha, mas aqui também do meu ladinho aqui, ó. Oi, gente, muito bom dia. A Raquel, nós vamos fazer um bate-papo aí com vocês aí a respeito de o que mudou, o que não mudou, ratificar as regras de comercialização. É um bate-papo mais para fazer assim, falar, olha, Start 2026, tá, gente? Então, tiver alguma novidade, se tiverem dúvidas aí, pode estar questionando aqui, perguntando, mas a nossa ideia hoje é ratificar toda a base de conhecimento, porque em breve vamos ter novos bate-papos aí mais direcionados, comerciais, mas vamos dar um overview aí para vocês aí a respeito aí, principalmente algumas mudancinhas que tiveram aí, principalmente na regra de aceitação para dependentes. A questão é agora que nem teve uma novidade aí, que foi a mudança aí da declaração de convívio marital. Então, assim, tem algumas novidades aí que a gente vai compartilhando com vocês para você manter todo mundo na mesma linha de conhecimento, tá? É um bate-papo bem dinâmico, tá? Se vocês tiverem algum dever de casa, alguma lição, pode mencionar, a gente faz todo um trabalho personalizado aí com vocês, tá? Quiser marcar aí um café personalizado aí, a gente senta, quiser compartilhar alguma dúvida aí, pode compartilhar aqui conosco, que vai ser um prazer, tá? Nós vamos dar início aqui agora, no nosso horário britânico, a respeito do como é que está o produto hoje da companhia. A Raquel vai estar aqui me auxiliando aqui com os materiais. Raquel, se você quiser já abrir a telinha aí, para a gente dar início aí, tá? Vamos embora. Pessoal aí, tá todo mundo já naquela loucura do carnaval, então imagina como é que deve estar a agenda de todos aí, tá? Agradeço aí a disponibilidade de cada um, tempo investido aqui no nosso bate-papo, tá? Hoje nós vamos estar focando aqui, que eu acho que você tá com... tem que fechar essa telinha aqui, ó. Hoje, isso. Então, assim, hoje nós vamos fazer aqui um bate-papo, aproveitar aqui que semana que vem já é carnaval, mas a gente precisa fazer esse bate-papo hoje para já começar acelerando, porque o tempo não para, né? Então vamos lá, gente, vamos estar aqui ratificando para vocês aqui, fazendo todo um bate-papo aqui nas nossas linhas de comercializações dos produtos nacionais de 3 a 29 vidas, tá? Raquel, se você quiser abrir o microfone, você fica à vontade, você é a nossa convidada especial, tá? A Raquel aqui é o nosso braço esquerdo, direito, tá? Quem conhecia bastante o Cleverson, ele acabou saindo da companhia, tá? Nesse processo agora, a Raquel vai estar dando todo um suporte aqui também interno para nós, ok? Então, vamos lá, Raquel. Vamos falar do Saúde PME, de 3 a 29 vidas. Se quiser já mandar o próximo slide aí, legal. Falamos também bastante a respeito que a companhia não é uma companhia somente de saúde, tá? Era uma companhia de demais produtos de benefício, conversamos bastante, tem alguns projetos aí entre vocês aí que já estão engatilhando, não enxergar o cliente somente na linha do saúde. Nós temos aí a questão do odonto, vida, previdência, investimento. A companhia tem a comercialização da linha 360, que é um grande benefício que ela está concedendo aí para os seus beneficiários, seus segurados, seus clientes. Mas quando a gente fala também da linha do vida, no dentro do 360, pode ser que a condição lá que foi concedida lá para o cliente não atenda uma convenção coletiva. Então, assim, não deixe de nos acionar para a gente poder fazer um trabalho personalizado. Pode ser que o produto do odonto, o cliente fala assim, mas eu queria um produto mais completo. A gente consegue fazer uma condição personalizada com um produto mais completo? Sim. Nós temos produto aqui dentro do odontológico que tem cobertura para prótese estética, Invisalign. Então, assim, existe inúmeras linhas de negócio dentro do odontológico, não só o produto de entrada que atende super bem a questão do hall da ANS, tá? Então, assim, o cliente que tem o Odonto Mais, que é concedido junto com o produto do saúde, e é um benefício para o cliente aí, é maravilhoso esse produto. Então, assim, ajuda muito o cliente no momento de uma emergência, porque aquele cliente que procura tratamento, ele procura algo mais específico. Aquele cliente fala assim, puxa, eu não sei para onde correr, poxa vida, o pronto-socorro odontológico é maravilhoso. Então, atende super bem o cliente aí numa urgência e emergência, tá? Então, se você tiver um cliente aí, a gente pode montar uma consultoria não somente do saúde, mas com as evidências que vocês possuem do saúde, dá para vocês montar a consultoria já do odontológico, dá para vocês montar a consultoria do vida. Se vocês precisarem que fale de previdência, vocês têm um consultor aqui de previdência, inclusive o Leandro é um deles, que você pode me sabatinar o que vocês precisarem de previdência aí,
que eu auxilio vocês. Aí nós temos um consultor de investimento, aí já não é mais o Leandro aqui, tá? Nós temos uma outra pecinha lá dentro da companhia, mas o Leandro aqui, tanto nessa parte do saúde, vida, previdência, principalmente previdência e vida, que vocês não tiverem tanta segurança de questionar, pode me sabatinar aqui, que vai ser um prazer fazer isso, tá? Dentro da minha carreira profissional na companhia, eu viajava o Brasil inteiro treinando equipe comercial na parte de vida e previdência. E hoje eu tenho o prazer de treinar vocês aí também na parte de vida e previdência. Então, o que vocês precisarem de vida e previdência, não somente na parte do saúde ou odonto, vocês podem me sabatinar aqui que eu vou estar à disposição. Vamos lá, Cal? Então, assim, hoje um dos grandes diferenciais dos produtos, tá? Os planos da companhia têm uma dinâmica agora de sempre cobertura nacional. Nós iniciamos na questão dos produtos regionais. A companhia flutuou bastante na linha do regional, porém, ela entendeu que o maior perfil dela não é o produto regional, é o produto nacional. Inclusive, hoje, os produtos diretos da companhia, eles possuem um perfil nacional. Aí você fala, Andrew, mas eu estou fazendo uma consultoria aqui para um determinado cliente, em uma determinada região, e não aparece a rede. Só aparece a rede do direto se houver a disponibilidade de prestadores na linha direta naquela geolocalização. Caso contrário, o sistema automaticamente, pelo CEP, ele faz o escalonamento do próximo plano que vai dar a devida assistência para aquele cliente naquela região, tá? Mas o produto direto, tecnicamente, ele é um produto nacional, tá, gente? Então, assim, não vamos enxergar hoje o direto como só se fosse só um produto regional, não. Ele é um produto nacional, mas ele tem um cunho de comercialização de forma regional, porque não é toda região que ele tem abrangência de rede, mas a cobertura dele é nacional. Raquel, se eu estiver equivocado, Não, pode tá me tudo puxar a orelha. certinho. E aí, falando só um pouquinho aqui dos produtos regionais, quando eu falo de produtos regionais, que hoje a Sul América não comercializa mais, né? Porém, eu tenho regiões que ainda eu comercializo o plano regional, que é em Salvador e Brasília. Ponto. Em outros lugares, eu não comercializo mais. Então, quando nós falamos de direto regional, nós estamos falando em lugares específicos, tá bom? Ô, Dai, tá escutando a gente aí, normal? Tá tudo ok aí? Faz um joinha. Lúcio, Oiê, tá tudo escutando a gente? ok? Bom dia. E... Não, Tudo certo. maravilha. Tô liberando o pessoal aqui. Pessoal, aqui é um bate-papo de amigos, tá? Então, se vocês tiverem alguma sensibilidade aí, tiver algum ponto aí que quiser compartilhar, é muito importante para enaltecer esse nosso bate-papo aqui, tá? Então, vocês fiquem à vontade, abrir o microfone, conversar, tá? Eu tenho essa dinâmica aí com vocês aí, eu não tenho essas muralhas. A ideia aqui nossa hoje é lapidar, reforçar esse conhecimento de vocês. Eu sei que vocês são PhD no assunto, tá? A Daíse é o seu ponto focal aí nas demandas do dia a dia. A Andrea está numa atividade externa, ela não pôde estar aqui, mas a Andrea é mais fácil. Né, geralmente vocês acabam vendo mais a Andrea na parte comercial e o Leandro, a Daíse aí mais na parte da retaguarda, então a Raquel também aqui na parte comercial. Então, esse time é o time para vocês usarem e abusarem aí à vontade para fazer negócio, tá? Então, assim, nessa parte do produto que a gente está comercializando, da questão do direto, só tome esse cuidado, tá? É um produto nacional, porém, ele tem uma particularidade de comercialização de forma regionalizada, se houver a rede. É isso aí que acaba... Tem hora que fica perguntando, é regional ou nacional? Não, Sul América é 100% nacional, somente alguns produtos têm a comercialização de forma regional por causa de prestador. Check. Bora. Isso aqui é uma coisa muito legal, que parece bobeira, gente, mas eu vou investir uns 2 minutinhos aqui, e vou falar 1 minuto de cada um aqui, para vocês entenderem um pouco essas modalidades de contratação, porque isso aqui pode ser um divisor de águas na consultoria de vocês. Inclusive nesse momento de revisão de contrato, revisão de custos. Então, assim, aquele cliente que quer manter um padrão, ou quer evoluir um padrão, ou quer criar uma didática um pouco diferente, para poder trazer um serviço para os seus colaboradores, nós temos o seguinte: a Sul América existe 2 linhas de contratação. A comum, que nós já estamos acostumados, que é o completão, que é o ambulatorial, hospitalar com obstetrícia, que é o pronto-socorro, hospital e maternidade. E nós temos o hospitalar com obstetrícia. O que é o grande diferencial do hospitalar obstetrícia? É a questão do atendimento eletivo. O que seria o atendimento eletivo?
Dentro desse quadrinho aí que está o branquinho aí, que é o ambulatorial e hospitalar com obstetrícia, você tem tudo. Você tem consulta eletiva, tem exame eletivo, entendeu? Você tem tudo que você imaginar que a gente está habituado a comercializar e ter experiência dentro de um produto de saúde. Já o hospitalar com obstetrícia, você não tem a questão das consultas eletivas e exames eletivos, mas todo o restante você tem. Você tem um hospital para poder fazer a cirurgia, você tem um pronto-socorro para te atender numa urgência e emergência, você tem a maternidade para poder fazer lá o parto lá do seu filho, você tem tratamentos de alta complexidade, como a quimioterapia, como uma... como é que a pessoa fala? Dos rins, nefrologia, mas hemodiálise. Hemodiálise. Então, assim, você tem todo esse amparo também dentro do produto hospitalar, mas o grande diferencial que você não vai ter dentro do produto hospitalar, a parte da consultas e exames eletivos. Leandro, então tá bom, mas o que isso me impacta diretamente numa consultoria? Custo. Dá uma diferença de custo de em torno de 50%. Se o cliente é aquele cliente que ele tem uma certa maturidade para utilizar um plano, por exemplo, o médico, para que o médico ele vai querer um produto completo se ele mesmo faz a consulta, tem todo aquele protocolo de fazer os exames dentro do hospital que ele acaba prestando serviço. Então, assim, esse produto encaixa muito bem para esse público que tem aquela dinâmica de utilizar o médico próprio, fazer reembolso. Os exames, aí ele vai ter que ter a didática de falar assim, olha, vou ter que pagar os exames do bolso, porém, existem clínicas com desconto de até 40% nos exames. Então, assim, é um nicho a ser explorado para aquele cliente que quer um produto de qualidade, mas não tem hoje todo o recurso necessário para poder bancar um plano mais completo. Porém, você tem uma dor de cabeça, uma emergência, você tem um pronto-socorro, entendeu? Ah, eu preciso fazer uma cirurgia eletiva, você tem um hospital. Eu preciso fazer o parto do meu filho, você tem a maternidade. Poxa, infelizmente, tive que fazer uma quimioterapia, você tem o atendimento da quimioterapia. Você só não vai ter a questão do, preciso marcar uma consulta com o meu médico. Não, esquece. Você não vai ter, você tem que pagar do bolso. Eu preciso ali no laboratório fazer exames de hemograma. Esquece, você vai ter que pagar do bolso. Acho que o Pavel quer fazer uma perguntinha para nós aí, Pavel. Isso, você está me ouvindo? Eu tô te ouvindo, né? Eu vi que seu microfone abriu. Desculpa. Não, a gente tem uma dúvida recorrente quando se trata de hospitalar. Você beleza, falou que nós temos o acesso ao pronto-socorro. Numa situação onde eu levo meu filho para o pronto-socorro, que ele teve uma torção no joelho lá, e ele bate no pronto-socorro, faz os exames e volta para casa com uma tala, com um atendimento no pronto-socorro e não fica internado. Eu tenho acesso ao plano ou não? Como é isso no detalhe? Porque sempre as informações não batem para a gente vender com segurança esse tipo de produto. Beleza, eu vou explanar e a Raquel me corrija, e se eu não fui claro, você me pergunta de novo, tá, meu amigo? Isso aqui é muito bom. Obrigado pela pergunta, tá? Eu agradeço essa liberdade que a gente tem. Então, assim, isso aí é uma coisa maravilhosa que enaltece os nossos bate-papos. Nesse seu exemplo que você citou, Pavel, como que funciona? O pronto-socorro ele vai fazer a estabilização do paciente. O que envolve a estabilização? Ele chegou lá com uma fratura, e aí, diante disso, teve que fazer um raio-x para entender a questão da fratura dele, e aí o médico definiu que precisava fazer a imobilização dele. A partir do momento que fez a imobilização e ele está estável, e aí ele vai ter a alta do pronto-socorro, beleza. Isso, o produto hospitalar atendeu ele 100%. Porém, ele vai precisar fazer fisioterapia, ele vai precisar fazer um retorno, um especialista, ele vai precisar fazer demais exames. Essa outra parte é 100% pago pelo segurado, sem assistência do convênio. Tá? Então, assim, o momento crônico, crise, precisou, o hospital pronto-socorro atendeu. E aí ele passou por um especialista, vou evoluir agora. Ele passou pelo especialista, e aí o especialista diz que ele vai precisar fazer uma cirurgia de correção. Precisou fazer a cirurgia, ele vai ter que pegar, aí você vai ter que pegar o encaminhamento, você vai levar até o hospital e falou, olha, eu tenho um produto hospitalar da sua América, estou com esse encaminhamento médico aqui,
e eu preciso marcar a cirurgia do meu filho. Aí vai ter como se fosse uma retaguarda do Einstein, do Sírio, tem a equipe médica do hospital, a parte lá de fratura, vai fazer a marcação, vai ter todo lá um agendamento para ele subir para a equipe médica fazer a cirurgia. Leandro, vai ser o médico que atendeu meu filho que vai fazer a cirurgia? Não, vai ser a equipe médica. Se ele fizer parte da equipe médica que vai fazer a questão da retaguarda lá no hospital poder fazer a cirurgia, ótimo. Mas não é garantia que o médico que atende ele na parte eletiva vai ser o médico que vai fazer a cirurgia dele dentro do hospital. Mas ele vai ter total amparo do convênio na questão do atendimento do pronto-socorro para ser estabilizado, e se tiver que evoluir para uma cirurgia, também para o hospital. Agora, a parte de consultas, exames, a fisioterapia, isso aí ele não vai ter por parte do convênio, no produto hospitalar. Leandro, por que disso? É uma diferença de quase 50% na tarifa, entendeu, gente? Então, assim, é um valor bem expressivo que, dependendo da conta, vale a pena a gente fazer essa matemática e assumir essa parte, porque você não vai estar desamparado na parte que é mais cara, que é a cirurgia, entendeu? Você não vai estar desamparado na parte do pronto-socorro, você só vai ter essa particularidade de utilização na parte da consulta e o tratamento. Ô, Pablo, então, só para falar. esclarecer, então quer dizer que aquela situação que eu já ouvi de seguradoras, onde, nesse exemplo que eu dei, a pessoa é encaminhada ao PS e sai no mesmo dia, a conta fica com a pessoa, isso não é verdade, então. Eu tenho essa situação, ele entrar no pronto-socorro e sair no mesmo dia, não ficar internado, a pessoa não tem custo também por esse primeiro atendimento. Não tem. Não tem porque o objetivo do produto ele é te atender em todas as esferas, menos na parte eletiva. O que é a parte eletiva? É a consulta e exames, tá? Mas a parte de pronto-socorro, por exemplo, você poderia ter entrado no pronto-socorro e evoluído uma internação. Estaria coberto? Sim, estaria coberto, tá? Porque é muito comum, principalmente nesses períodos aí de gripe agora que vai ter, você chega principalmente com uma criança que você entra pelo pronto-socorro e o grau do estado clínico da criança precisar evoluir para uma internação, você está coberto, mesmo tendo um produto hospitalar. Porque você teve a entrada pelo pronto-socorro e evoluiu uma internação. É diferente que você fala assim, agora eu preciso marcar o meu pediatra com a criança. Não, aí você paga do bolso. Preciso fazer exames de acompanhamento. Você paga do bolso. Leandro, no caso de um encaminhamento, no caso da cirurgia, né, SUS ou particular, tanto faz, não tem problema com o encaminhamento? Ou tem que ser um encaminhamento específico? Não. O que você vai ter que fazer é escolher um hospital da rede e vai levar o encaminhamento lá, porque assim, todo hospital tem uma parte de internação e cirurgia. O que você vai pegar? Você vai ter todo o cuidado de pegar toda a documentação, chegar lá na parte de internação e falar assim, olha, eu preciso fazer a marcação dessa cirurgia. Aí vai ter uma pessoa lá dentro do hospital que vai fazer todo o direcionamento e encaminhamento para ti. Isso é padrão em todos os hospitais, tá? É que a gente acaba não percebendo, porque geralmente a gente direciona tudo isso na hora da consulta. Oi? Qual é a chance de uma negativa? Né, de falar, não, isso aqui não vai. O que pode, no caso, não aceitar? Isso aí é uma pergunta interessante, tá? Quando a gente fala negativa, geralmente as negativas elas ocorrem quando o tipo de procedimento requisitado não condiz com as determinações que estão de protocolo médico do CID. Se no protocolo médico do CID não tem todos os procedimentos, aliás, se tem procedimentos que estão sendo requisitados ali, que aquele CID não prevê aquele procedimento lá que o médico está requisitando, aí é o declínio, tá? Então, assim, o declínio só ocorre quando tem um abuso ou a solicitação indevida de um determinado procedimento por parte do médico. Porque, por exemplo, eu preciso fazer uma cirurgia de pino de coluna, por exemplo. Qual que é o protocolo médico para fazer uma cirurgia lombar? Cirurgia lombar, eu preciso de pino, preciso disso, preciso daquilo. Aí acontece, tem alguns médicos que acabam fazendo requisição de materiais extras, entendeu? Que não condiz com o CID, e aí acaba podendo ter
uma recusa desses materiais. Uma outra situação. A companhia falou assim, olha, eu autorizei a cirurgia, mas o médico quer fazer a cirurgia com equipamento experimental. E equipamento experimental também não aprova. Entendeu? Então, assim, tem que tomar muito cuidado. E no app, a companhia explica qual é o motivo da recusa, qual que é o motivo que gerou para falar assim, olha, eu vou cobrir isso, eu não vou cobrir aquilo. Tá? Porque tem horas que a gente... existe muito abuso médico, tá, pessoal? Eu estou falando isso, eu vivo em algumas esferas e a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado, que nem o ano passado mesmo, em outubro, eu fiz uma cirurgia de lipoma. Então, assim, eu tirei um módulo de gordura nas costas. Estou falando por experiência agora, pessoa física, Leandro. Eu fui no hospital, aí o hospital pediu centro cirúrgico, pediu internação, pediu um monte de coisa. A companhia bateu aqui e falou, André, esquece, não tem como fazer, não tem necessidade. O seu CID não condiz com tudo isso que está sendo requisitado pelo hospital. Aí a companhia falou, olha, vai no AC Camargo, olha só. Me tiraram de um outro hospital, a companhia falou, vai no AC Camargo. Eu fui no AC Camargo, cheguei lá, passei com um profissional, ele falou, André, isso é simples, que dia que você quer tirar? Ah, não sei, quando a companhia autoriza, quando a companhia vai autorizar isso para mim poder tirar? Nem sei se a companhia autorizou, falou, vou mandar toda a requisição aqui, em 10 dias a companhia vai avaliar, e aí você vem fazer aqui a cirurgia. Ele pegou, mandou, em 3 dias foi autorizado, eu não fiz em centro cirúrgico, eu fiz numa sala cirúrgica, em meia hora eu fiz a cirurgia, e no mesmo dia eu fui embora para casa tranquilo. Então, assim, eu estou trazendo um exemplo aqui da questão do abuso médico, a mesma cirurgia que eu fiz numa sala cirúrgica, eu não fiz num centro cirúrgico, que o custo é muito maior, entendeu? E em meia hora eu fiz a cirurgia, deu tudo certo, eu fui liberado. Então, assim, isso é um exemplo de abuso médico. Então, assim, se porventura acontecer a recusa, o declínio, é importante ligar na companhia e procurar entender o porquê que está sendo recusado. Tá? Isso é normal acontecer e a gente acaba tendo uma experiência ruim, né, com a companhia, e na verdade não é com a companhia, é com o prestador. Respondi? Acho que o Bruce também quer fazer uma perguntinha para nós aqui. Vocês me desculpam, tá? Vocês ficam à vontade. Respondeu, obrigada. Não, ó, e se eu não responder, pode voltar a pergunta aí, entendeu? Bom dia, Leandro, tudo bem? Antônio, bom dia, Bruce. Tudo bem, meu amigo? Tá me ouvindo bem? Tô ouvindo, meu amigo, pode mandar aí. Tá bom. Bom dia a todos também. Vou pegar até um café. Essa modalidade vem crescendo bastante a procura aqui para a gente, que é o hospitalar com obstetrícia. E realmente ele gera muita dúvida na gente que não tem muita vivência em vender ele, né? Então, quando você fala de obstetrícia, a gente sabe que quando a mulher está grávida, pode gerar outros problemas que é decorrente da gestação, como, por exemplo, pré-eclâmpsia ou diabetes. Então, esses exames e consultas relacionados a essas ocasiões, essas coisas que teve decorrente à gestação, elas estariam cobertas também? Eu posso garantir isso para o cliente ou não? Ó, vamos lá. Raquel, você me ajuda e me corrige se eu estiver errado. Bruce, nesse tipo de cenário, o pré-natal, ele envolve todo o cuidado clínico com a criança, tá? Se, por causa da gestação, que as coitadas das mulheres, vivem uma ebulição interna, ela acaba ocasionando outras sensibilidades do seu quadro clínico, ela vai ter que fazer isso de uma forma, uma consulta eletiva, um tratamento eletivo. Raquel, me corrija aí, porque a gente está fazendo um brainstorming aqui, e essa daí provavelmente é a dúvida que o Bruce tem, que aí tem que procurar um outro profissional. Tem que procurar um outro profissional se for recorrente à maternidade, Raquel? Na verdade, o que existe, ainda falando um pouco, né, de experiência, porque eu também, além de gestora, eu também sou enfermeira, então, falando aí um pouquinho com mais propriedade, quando eu tenho uma gestante, porque no hospitalar com obstetrícia, eu ofereço as consultas e exames, né? Então, a gestante, né, todo o pré-natal da gestante está coberto, né, tendo um plano hospitalar. Quando eu falo de uma gestação de risco, eu estou falando entre urgência e emergência. Então, automaticamente,
quando a médica, né, que não for uma especialista em urgência e emergência, né, uma gestação de risco, ela já faz o encaminhamento para o especialista. Então, sim, não vai ser a mesma médica, porque às vezes a médica não é uma especialista em gestação de risco, mas ela faz todo o encaminhamento. E se for, segue normal, com consultas e exames para a gestante e todo o cuidado com o bebê. Olha, ô Bruce, deixa eu só jogar uma gasolina nessa fogueira aqui, que a gente joga junto, tá, gente? Então, assim, e isso é uma coisa legal para a gente ter toda essa explanação. A Raquel deu aqui um brief para nós, a questão da urgência e emergência. Aí eu vou aproveitar uma parte da pergunta do Bruce e vou falar o seguinte, beleza, teve a urgência e emergência, foi estabilizado, mas é que nem ele falou, agora ele vai ter que passar pelo endócrino, por causa que a gestação deu um start na diabetes dessa cliente. Por causa disso, esse start que deu aí da diabetes, ela vai ter o acompanhamento do endócrino, com base na questão do pré-natal, ou a parte do endócrino, a gente vai seguir a regra, que é uma consulta eletiva, exames eletivos, e isso ela vai ter que fazer um acompanhamento fora da condição do produto hospitalar. Estou certo? Aí sim, tá? Quando eu falo em médicos especializados, né, obstetrícia especializada em gestação de risco, quando já é um médico, um profissional já que atende esse perfil, ele mesmo faz o acompanhamento, tá? Isso também é experiência própria, porque as minhas 2 gestações foram as gestações de risco, então eu fiz todo o acompanhamento, graças a Deus, não precisei passar com nenhum outro especialista, porque o meu médico, ele acompanhava tudo. Mas sim, respondendo essa pergunta, se eu precisar de um outro especialista, eu vou ter que pagar do meu bolso. Aí é por parte, porque o meu plano não cobre. Gente, essas perguntas estão sendo maravilhosas, eu agradeço, porque esse tipo de pergunta parece boba, mas na hora do truco, deixa a gente sem cabelo, tá? Ou de cabelo branco, tá? Porque, sim, querendo ou não, a gente não pode voltar com essa dúvida para casa, e a gente fazendo essa explanação com esses exemplos, estou trazendo alguns exemplos aqui, alguns cenários, até para matricular o nosso conhecimento aqui. Então, gente, o Pavel, o pessoal da Ceplan, o Bruce, esses repiques que a gente está dando aqui de bate-papo, se vocês quiserem devolver a pergunta, não ficou claro para mim, gente, fique à vontade. Isso aqui a primeiro momento não ficou claro, Leandro, desculpa te cortar, só para a gente continuar e dar prosseguimento aí. Agora, com a sua explanação, ficou mais claro. Então, não, né? Então, a pessoa está grávida, tem todo o acompanhamento pré-natal, tem todo o acompanhamento de parto. Só que se ela teve algo durante essa gestação que é grave, legal, vai lá para o ponto-socorro, só que no ponto-socorro vou encaminhar ela, ó. É legal, isso aqui, eu faço essa parte aqui, só que é bom você passar para o especialista. A partir daí, já não tem cobertura. É tudo no bolso, tanto os exames para constatar o problema que ela tem na gestação, quanto a consulta que ela tiver com esse especialista. É tudo no bolso dela. Exato. Então, Bruce, ó, esse exemplo, Bruce, eu agradeço vocês aí ter compartilhado a questão vocês terem comentado a urgência e emergência no pronto-socorro, no produto hospitalar. Essa questão desse exemplo que você trouxe aí, o cliente, ele está com todo o tratamento do pré-natal e teve uma evolução de um quadro clínico para um outro tipo de doença. Tudo que não envolve o pré-natal, aí evoluiu. Aqui nem a gente está aqui, evoluiu uma diabetes, evoluiu um problema cardíaco, e aí a pessoa precisa fazer um acompanhamento com outro especialista. Esse acompanhamento com outro especialista é um acompanhamento eletivo. Então, assim, vamos trazer aqui a palavra eletivo e urgência e emergência. Tudo que for eletivo não tem atendimento pelo hospitalar. Entendeu? O que é urgência? Eu concordo com isso, Leandro, mas é decorrente da gravidez, né? Então deveria ter. Porque muitas mulheres, elas só têm o diabetes ou a hipertensão durante o parto. Depois que a Raquel pode falar, acho que ela não tem mais, né? Ô, Bruce, então, aí, ó, isso aí, ó. É uma falha do produto, isso. Não, Bruce, aí eu não vou defender, mas aí, assim, aí eu vou trazer para você um outro cenário aqui, que é legal, esse bate-papo nosso aqui. Então, esse cliente, ele não tem perfil para o produto hospitalar, a gente tem que vender o produto convencional para ele, entendeu?
Então, assim, aí é uma coisa que, nesse exato momento, se o cliente trouxer todas essas particularidades para nós, na consultoria, falou, ó, então, eu vou te dar o direcionamento aqui para o produto hospitalar, porque se você tem uma questão, uma sensibilidade clínica aí, e você está com esse receio de ter evoluções de outras situações no seu quadro clínico, aí eu já te aconselho, então, a gente fazer o produto completo, que é o ambulatorial hospitalar com obstetrícia, entendeu? Então, assim, Bruce, nesse exato momento, aí vai ser uma sensibilidade nossa aqui como consultor de falar para o cliente, então tá, então eu não vou te oferecer isso aqui, que ele não vai te atender, tá? Eu vou te oferecer o outro produto da companhia, que aí ele vai te assistir se você tiver essa sensibilidade, tá? Então, assim, o produto, ele tem esse outro gatilho. O que diferencia de você contratar o produto hospitalar e obstetrícia com toda essa parte técnica que a gente está aqui explanando, é a questão do custo, porque tem hora que o cliente não tem 10 mil reais para pagar num plano para toda a família, mas 5 mil reais fica acessível, entendeu? E aí o que acontece? Aí a gente vai sentir essa sensibilidade se eu pagar 5 mil e assumir essa parte de uma determinada urgência e emergência é mais viável, ou eu não quero correr esse risco e vou pagar 10 mil para ter a cobertura completa. Então, assim, o que é melhor para você? Aí o cliente tem que responder, entendeu, Bruce? Aí a gente tira o nosso, tira essa, não é tirar a responsabilidade, né? A gente tira essa dúvida do cliente e repassa para ele a decisão de que forma que ele quer ser assistido, tá? Então, assim, esse bate-papo é ótimo a gente ter essas perguntas, entendeu, Bruce? Essa forma que você falou, Leandro, então tem uma falha o produto? Foi excelente esse seu apontamento, Bruce, eu adorei, porque tem horas que a gente acaba tendo essa visão e aí a gente acaba tendo que colocar o cliente numa outra esfera, que nem eu falo. O cliente, ele é o centro das nossas atenções, mas ele não pode ficar acima, mas ele é o nosso objetivo ali, ele é o centro, entendeu? Então, assim, a gente sempre tem um olhar clínico na parte do cliente aqui, eu vou olhar o cliente como a central das minhas atenções, mas ele, o que acontece? Ele não pode estar acima de ninguém. Ah, como assim? Não estou desmerecendo, mas é para a gente enxergar o cliente como uma parte central, porque numa situação dessa, eu dou esse direcionamento para ele, então isso aqui não é bom para você, isso aqui é melhor. Ah, mas eu não quero. Então, você precisa me ajudar, eu te ajudar. Entendeu? Obrigado pela pergunta. Ó, isso não ficou claro, meu amigo? Pô, devolve aí, vamos explanar. Tá? Eu estou falando de uma forma assim, bem franca, até para a gente ficar mais maduro aí no dia a dia, porque tem hora que tem uns clientes que deixam a gente de cabelo em pé, meu, tem uns clientes que colocam, falam assim, meu, o cara que começa a criar regra, ele começa a criar algumas dificuldades, que aí eu falo assim, poxa vida, como é que eu faço? Que é as famosas objeções, tá? Então, se vocês tiverem objeções, pô, compartilha comigo, vai ser um prazer poder ajudá-los, entendeu, gente? Quem me conhece aí sabe que eu tô falando assim dessa forma, mas tô falando de uma forma carinhosa para proteger vocês diante das objeções, tá? Não tô falando aqui de uma forma de apontamento, tá, gente? Pelo amor de Deus, eu adoro essas perguntas, façam mesmo, não tenham vergonha de perguntar, porque eu garanto que a dúvida de vocês três aqui, que vocês trouxeram aqui, eu garanto que é a dúvida de todo mundo que está aqui presente. Gente, eu consegui responder vocês? Sim. Sim? Não, beleza. Ô, Bruce, qualquer novidade, você me pergunta. A da Ceplan, eu não sei, desculpa, eu esqueci o nome. Gente, Ana, se quiser também, Pavel, agradeço, tá? Gente, se vocês precisarem, abre o microfone aí, compartilha aí a sensibilidade de vocês aí, vamos tratar aqui, que eu garanto que vocês três aqui colaboraram bastante com o grupo inteiro aqui no amadurecimento do conceito do produto hospitalar, tá? Eu agradeço de coração a participação de vocês três aí com essas perguntas que foram maravilhosas, gente. E aí, voltando aqui ao nosso portfólio aqui de produtos, a companhia, ela segmentou hoje o portfólio em 3 perfis. Mas se a gente olhar lá, tem lá o produto direto, exato, clássico, especial, especial mais, executivo e prestígio. Leandro, mas como assim 3 perfis? Eu tenho um perfil tradicional, tá? Que você vai ter lá os produtos lá do direto ao prestígio para todo o público, e aí existem as particularidades dos serviços e hospitais que estão agregados. Eu tenho um produto chamado Profissões. Esse produto Profissões, ele visualiza um público, um exemplo, médicos, advogados, engenheiro, e aí ele tem alguns benefícios extras, porém você só consegue comercializar para esse público a partir do Especial 100. E aí eu tenho um outro produto aqui que a companhia personalizou, uma consultoria de hospitais, que chama-se a Linha Vital. A Linha Vital, nada mais, nada menos, ela foi construída
com os hospitais do grupo econômico da companhia. Todos já conhecem e sabem que a companhia faz parte do grupo Redditor. Então, assim, a linha Vital, ela foi desenhada, entendeu? Com todos os hospitais dentro das suas classificações clássico, especial, especial mais, com os hospitais do grupo Redditor, fora os demais parceiros vinculados com a companhia. Quando eu falo demais parceiros, um exemplo, vamos aqui trazer uma situação, o Hospital AC Camargo. O Hospital AC Camargo é um hospital independente, e aí ele falou assim, não faz parte do grupo Redditor, mas eu posso estar lá no portfólio do Especial Vital. Um exemplo, tá, gente? Não necessariamente seja nessa linha, eu trouxe aqui como exemplo, para vocês falarem assim, então quer dizer, Leandro, que o clássico, o especial e o especial mais vital só vai ter hospitais do grupo Redditor? Eu falo, não, tem hospitais parceiros, mas a companhia tem a referência ali de estar direcionando os hospitais do grupo Redditor. Raquel, está correta? Está corretíssimo. Então, beleza, gente. Então, nós estamos... Aliás, o ABC, ele tem ali uma chance não, né? Ele tem um atendimento maravilhoso para a linha Vital, né? Porque o ABC, ele é rodeado de hospitais Redditor, então, vale a pena. O custo é menor também, eu chego até 40% ali de desconto na linha Vital, então vale muito a pena, a rede tá boa, tá excelente, principalmente aqui no ABC, então vale a pena, pessoal. Eu brinco, né, que eu falo, gente, o ABC aqui, a gente tem os principais hospitais do ABC, todos eles nós temos dentro do grupo Redditor. E qualquer consultoria que você fizer a partir do clássico Vital, você está amparando seu cliente em todos os hospitais do grupo Redditor aqui do ABC. Então, assim, a não ser que o cliente tenha algumas exigências, um exemplo, queria uma acomodação, um apartamento, mas, assim, no contexto geral, o clássico atende todos os hospitais do ABC. O direto tem uma abrangência de atendimento maravilhosa. Temos o Bartir, temos o Hospital agora São Bernardo, que é o antigo Assunção, entendeu? Tem o Hospital Ribeirão, Ribeirão, né? Ribeirão. Tem o Hospital Ribeirão. Que está lindo. Que está lindo. Então, assim, dentro de um conceito, o produto direto tem os principais hospitais aqui daqui da região do ABC, cada um em São Bernardo, em Santo André, um pouco mais longe, que é lá em Ribeirão Pires. Então, assim, é um produto também a ser visitado aí, caso o cliente queira uma consultoria e uma redução de custo. E o direto você tem a possibilidade tanto de enfermaria quanto apartamento também. Mauá também, tá, Lê? Mauá também. Obrigado. Valeu, Gatinha. Gente, olha, aqui é um bate-papo de amigos, tá? Vocês ficam à vontade aí. Eu só não falo assim, vamos tomar mais vamos tomar uma cerveja, porque ainda é 10 horas da manhã, tá todo mundo online, eles estão tomando café, mas se vamos tomar um chá, fiquem à vontade. Vamos lá. Pode ir. Aqui é mesmo só uma apresentação de aonde eu tô, onde eu comercializo, acho que tá... Eu vou ser simplista, gente, Tá. esquece esse quadro aí. O Tá. que significa esse quadro? Lembra que eu falei para vocês no início do nosso bate-papo que a questão da comercialização do produto direto está de acordo com a geolocalização? Aqui a companhia está fazendo um mapa astral em quais regiões do Brasil eu consigo comercializar determinados produtos. É simplificamente isso aqui, porque pode ser que você está com CEP lá de Itu, um exemplo. Leandro, aqui em Itu eu só vou ter a partir do produto especial, ou pior, eu não tenho ninguém aqui em Itu. Então, eu não consigo vender Sul América para os clientes de Itu? Pode ser que não. Por quê? Para eu conseguir comercializar um plano, uma determinada região, eu tenho que ter um prestador, senão eu posso ter penalidade por causa disso. Então, se vocês acabaram falando, mas o plano é nacional, eu coloquei um CEP lá aqui em Xinxina da esquina, e não apareceu nenhum plano para poder comercializar. É porque naquela região não tem prestador, e aí a companhia não abre o leque de comercialização por causa de falta de prestadores, tá? Mesmo que você colocar ele num produto nacional, ela pode ter um problema jurídico depois. E até complementando, hoje em São Paulo, Rio de Janeiro, eu não tenho a comercialização do Exato, tá? Raquel, mas por que eu tenho ainda ele em prateleira? Porque tem lugares que eu não comercializo direto, então eu mantenho o Exato, tá? Por exemplo, Santa Catarina. Santa Catarina não tem a comercialização do direto, então eu ainda tenho a comercialização do Exato, tá? Então, por isso que ele ainda está em prateleira. Fechou, obrigado. Vamos lá.
Aqui, nós temos alguns exemplos quando o cliente questiona reembolso, tá, gente? Então, assim, podemos perceber que os produtos de entrada, até o especial RC e o especial Vital, eu recebo bastante pergunta e o pessoal fala, Leandro, qual que é a diferença do especial 100 R1 e o especial 100 RC? É exatamente isso, tá, gente? A rede é a mesma, entendeu? O atendimento é o mesmo, os profissionais são os mesmos, porém o tratamento do reembolso é diferente. Quando eu falo do especial 100 RC, você só vai ter reembolso só para consultas eletivas e consulta de pronto-socorro. Já é diferente do especial 100 R1, que aí você já tem ali um valor de reembolso para parto, entendeu? Então, assim, você tem outras linhas de reembolso. Então, o grande diferencial dos produtos, desse caso aqui, do RC e do R1, do especial 100, é o tratamento do reembolso. O restante, o amparo é o mesmo para o cliente, tá? E, Leandro, e o especial Vital? Lembra que a gente comentou que a linha Vital, ela tem um foco exclusivo dos hospitais parceiros da companhia? Então, vocês podem perceber que muitos hospitais dentro do RC, especial 100 RC, não vão estar dentro do especial Vital RC, tá? E, Leandro, e aonde que isso me impacta? A questão do atendimento e a questão de custo, tá, gente? Isso tudo são didáticas que a companhia cria, são gatilhos, visões comerciais, para você ter um leque de opções para poder comercializar para o cliente. Então, quando você vê essa questão dessas diferenciações aqui dos planos, é a questão do agrupamento de rede, os parceiros que estão ali vinculados, e isso tudo impacta diretamente no plano. Então, se você tiver alguma contraproposta de algum cliente de mercado, é importante a gente ler, é especial 100, não é só especial 100. Se for especial 100 RC e o especial 100 R1, já tem uma grande diferença aí, que é o tratamento de reembolso, e você consegue equalizar a consultoria. Porque é tabelado, tá, gente? Então, assim, o preço de vocês não tem que sair diferente. Tome cuidado quando vocês pegarem alguma consultoria de algum cliente oriundo de multicálculo. Por quê? Quando a gente está falando aqui da linha do PME, de 3 a 29 vidas, quando você tem uma linha lá de precificação de uma vida de 10 anos, não é classificado de 0 a 18, eu tenho que colocar lá de 0 a 18 uma vida, e de 0 a 18 uma vida, qual que é a idade? Há 10 anos, uma vida. O multicálculo não vê isso. E aí dá diferença de custo, tá? Então, se só toma esse cuidado na hora de precificar, utilize o sistema da companhia. Você pode utilizar um multicálculo como o quê? Um GPS, para dar um direcionamento para você. Mas a partir do momento que você viu que tem uma pequena diferença, entendeu? Que está algo ali dentro de uma realidade, entre dentro do sistema da companhia e faça dentro do sistema da companhia, que aí você vai ter uma proposta com validade, entendeu? Você vai ter uma proposta oficial, que amanhã ou depois, caso o cliente feche daqui uma semana, 2 semanas, você consegue fazer o processo de implantação, você não precisa nem brigar, é só clicar lá e ativar o processo de contratação. Então, eu acabo entrando nesse detalhe aqui, só de tomar esse pouquinho de cuidado com essas diferenciações aqui dos produtos, que eu sou muito perguntado essa questão do especial 100 RC, especial 100 R1, entendeu? Especial 100 Vital, mais dessa questão aí, é tudo uma parte comercial e o serviço que a companhia quer entregar e a experiência que o cliente espera. Check, Raquel? Só passando aqui e falando do reembolso do hospitalar, tá? Eu também tenho reembolso no produto hospitalar, mas apenas para consultas de urgência e emergência, né? Até o meu direto, clássico, especial, especial Vital. Mesma coisa, quando eu abro para o R1, eu também tenho para honorários médicos, tá? Então, lembrando que no hospitalar eu também tenho reembolso. Chique. Vamos lá. Coparticipação, gente. Isso aqui é uma outra linha de negócio, está crescendo bastante, tá? Então, assim, aquele cliente que tem pouca utilização, que tem uma certa maturidade no plano, como assim, Leandro? Vamos lá, trazer aqui para a prática. Se é um cliente que utiliza de forma pontual, e quando utiliza, ele utiliza mais para fazer check-up, não tem tanto problema crônico de saúde, então, assim, um produto com participação, ele viabiliza muito uma redução aí expressiva no valor da mensalidade, que no final de 12 meses, você economiza quase 2 prestações do seu plano, tá? Porém, se é um cliente que ele tem uma recorrência médica, que ele vai, um exemplo,
cliente com criança pequena que tem uso frequente pediátrico. Gente, cuidado, porque pediatra todo mês o cliente está lá. E aí, com isso, o custo pode ser que o custo da coparticipação não vale a pena você ter o produto com coparticipação, tá? Então, assim, é interessante a gente fazer essa reflexão e perguntar para o cliente qual que é a experiência, o que que ele espera, qual que é a frequência que geralmente ele utiliza, ele tem alguma sensibilidade clínica que ele sempre está recorrendo mensalmente à utilização do plano. Não é para dar uma consultoria mais cara, e sim mais assertiva, tá? Porque aí você explica para ele, fala, não adianta você economizar hoje o valor da coparticipação, porque todo mundo vai querer passar o mais barato para ele, entendeu? E tem hora que o mais barato é o mais caro. Ah, como assim? Dependendo do valor que ele tiver de coparticipação, sai muito mais viável ele ter o plano normal sem coparticipação do que com o produto com coparticipação. Então, assim, sabatinar o cliente nessa questão da experiência, expectativa que ele espera do plano, é legal, tá, gente? E seja franco, fala isso para ele, porque o mercado tem hora que está acostumado com um monte de tirador de pedido aí, não entra nesse nível de detalhe, e o cliente acaba na comoção do pagar mais barato e esquece da sequela. A sequela se ele tiver uma alta frequência de utilização, o produto de coparticipação tem que tomar um pouco de cuidado, que não vale a pena. Que nem, eu falo isso por mim. Para mim, o produto de coparticipação é o melhor dos mundos. Eu falo, pô, inclusive tem briga falando, eu quero com coparticipação, pago mais barato. Entendeu? Porque eu uso. A última vez que eu fui no médico, eu fui porque eu tinha um limpou o ano passado. Então, ou seja, novembro, dezembro, janeiro, zero gasto. Entendeu? Não tive gasto nenhum. E aí eu tenho uma pergunta aqui, deixa eu até ler aqui para todos nós aqui, essa questão da coparticipação. Como estão as regras do limite de coparticipação? Ótima pergunta. Como que funcionam essas regras? Essas regras funcionam da seguinte maneira. Todo procedimento existe um limitador e um percentual. O que atinge primeiro? O percentual ou o limitador financeiro? Atinge primeiro o limitador financeiro. Então, prevalece o limitador financeiro como aplicação da coparticipação. O percentual é menor que o limitador financeiro. Então, prevalece o percentual como aplicação da coparticipação, tá, gente? Essa é a regra que é utilizada. A gente acaba enxergando lá no manual, consulta, 30%, R$50. O que atinge primeiro? O que favorece o cliente? 30% é menos que R$50 ou R$50 é menos que 30%? A companhia sempre vai cobrar o menor. Claro. Lê, só lembrando que não existe a coparticipação, o limitador mensal. É o limitador por procedimento, né? Perfeito. A companhia de uns 3, 4 anos para cá, ela tirou essa premissa comercial, tá, gente? Então, antigamente, a gente estava habituado, os clientes que têm essa condição, continuam, tá? Nada mudou. Mas os clientes novos não tem mais o limitador mensal. Então, pode ser que tenha uma roda de família, roda de amigos, pô, mas o meu tem limitador, não tem. E aí o cliente chega para nós, pô, meu amigo tem o produto da Sua América lá que tem o limitador mensal, eu também quero esse. Não tem mais. O querer é diferente do poder. Então, assim, esse produto não existe mais, tá? Então, é só essa questão só de ter essa sensibilidade, de compartilhar com o cliente, falar, são planos antigos, tal, tudo. Então, hoje, todo cliente com coparticipação não tem limitador mensal, mas existe a aplicação do limitador para o procedimento que é regulamentado pela ANS. Obrigado, Dai. Alguma consideração, Raquel? Não, só lembrando que a coparticipação na internação é um valor fixo, tá? Então, ficou 4 dias internado, ficou 30 dias internado, o valor é um só, tá bom? Dentro dessa coparticipação, no valor fixo, né, é incluso tudo. Internação, medicação, exames, uma fisioterapia na internação, qualquer outro especialista dentro da internação é o valor fixo, tá? Nada mais a ser cobrado. Adorei essa pergunta, vou jogar gasolina nela. Raquel, eu tive hoje uma internação, pô, eu tô com essa gripe aqui, essa voz, gente, desculpa a minha voz, eu até brinco, a voz de taquara rachada. Eu tô com essa voz de taquara rachada aqui, e aí eu... Conecta aqui, Raquel. Vê se é outra. Bora. Bíblia, cores, sem bateria, reconector.
Então, estamos online. Então, assim, eu estou aqui com essa voz da cora rachada, passei no pronto-socorro, estou muito mal, tive que internar. Beleza, internei, paguei lá com participação, tive alta, passei mal de novo. Eu tenho que pagar de novo outra coparticipação? É outro evento, uma outra internação, é cobrado novamente, é por evento. Então, assim, gente, eu estou trazendo esse exercício com vocês a respeito da coparticipação, porque, assim, é a mesma coisa, o produto hospitalar, a gente tem que ter essa dinâmica, e o produto com coparticipação também tem que ter essa dinâmica. Ambos são maravilhosos. É uma senhora, como que eu falo? Uma senhora fala assim, é uma grande oportunidade de dar uma consultoria para o cliente com um custo mais acessível, entendeu? Porém, o cliente ele tem que entender não só os seus direitos, mas os seus deveres também. E um dos deveres é ele entender como que funciona o conceito, porque os clientes adoram nos cobrar, né? Tem dia que a gente fica de cabelinho em pé com os clientes, aí eu fico com dó de vocês. Mas, assim, é importante, eu estou reforçando toda essa parte desse conceito, tanto da parte do produto hospitalar, tanto da parte do produto com participação, porque nas nossas oportunidades que a gente tem de conversar, são grandes dores que vocês se deparam aí, e assim, eu estou trazendo essa forma de alinhamento aqui, para a gente colocar o cliente também na caixinha dele, entendeu? Que a partir do momento que o cliente está instruído, pô, é legal, é uma coisa que eu vou mudar aqui um pouco o assunto. Eu dou muita consultoria de previdência. Então, assim, o cliente chega para mim e fala, Leandro, regime tributário, tem um progressivo e o regressivo. Quando eu falo do progressivo, você enxerga lá valor. Quando eu falo do regressivo, eu enxergo o tempo, não enxergo o valor. Porém, o regressivo, ele começa com uma tributação de 35%. O progressivo não, ele vai estar sempre olhando o valor e vai equalizando ali. Para o cliente, quando ele está maduro dentro do produto de previdência, o regressivo é o melhor dos mundos depois de 10 anos de cada contribuição. O progressivo não, o progressivo, ele vai penalizar o cliente, porque a ideia da previdência qual que é? O cliente fazer a aglomeração de recurso financeiro para lá na frente ele fazer a retirada. E conforme ele vai fazendo a aglomeração de recurso financeiro, que ele vai acumulando o seu montante, ele vai aumentando a sua alíquota de tributação. O regressivo já é na contramão, você começa alto e termina baixo. O progressivo você começa baixo e termina alta. Então, assim, desculpa mudar um pouco o foco, mas a ideia aqui é trazer para vocês, a partir do momento que o nosso cliente ele está entendendo esses detalhes da comercialização do produto, nós aqui conseguimos dormir em paz. Eu falo vocês aí, assim, não, eu te expliquei tudo bonitinho, fiz um fechamento, expliquei qual que era o porquê, porque isso tudo trouxe para ele uma vantagem financeira, entendeu? Trouxe uma vantagem de ter um plano um pouco melhor, que é oferecido no mercado, com um ticket financeiro menor. Então, assim, tudo isso teve um ganho também. Então, assim, da mesma forma que a gente ganha, a gente perde, é importante entender o que ganha e o que perde, tá? A ideia aqui, gente, é equalizar essa questão do conceito aí da comercialização dos produtos. Aqui, agora é contigo. Eu adoro essa parte, eu amo falar de benefícios, né? E então, vamos lá. Eu também gosto, tá, gente? É que a minha garganta tá gritando. Então, posso pegar? Pode pegar. Não, pode. Tranquilo. Falando aqui um pouquinho não, né? Um pocão do especial mais, né? Então, alguns benefícios, né, que eu tenho nos meus planos, né? Então, eu tenho check-up anual. Aqui, é que eu não estou conseguindo ver vocês por aqui. Eu tenho check-up anual, eu tenho as vacinas, né, as cobertas por lei, né, concierge maternidade. Então, quando eu falo de concierge maternidade, eu estou falando daquele meu secretário particular, né, onde ele acompanha, aí lembrando da pergunta do nosso amigo lá referente à maternidade, se eu tiver algum outro problema, se eu tiver alguma gestação de risco, se eu precisar marcar algum exame, algum médico de especializado, eu tenho o meu concierge maternidade, tá? Central de atendimento exclusiva, então, geralmente, cliente, ele fala, mas liguei, e só fiquei quase 1 hora esperando para ser atendido. Eu, no especial mais, dou ali o direito do cliente ter exclusivo um atendimento. Então, nem 20 segundos ele passa esperando por um atendimento com atendente, tá? Alguma pergunta sobre esses benefícios daqui? Seguindo. Tem carência? Esses benefícios, eles têm carência? Não, Tá. não.
Lembrando que check-up anual é 1 por ano, né? Então, quando o cliente ele completa lá 12 meses, né? 1 ano de congênero, ele tem o direito do check-up, tá? Consulta ao viajante, então aqui eu falo que hoje está todo mundo muito viajando, né? E esses dias ligou um cliente e falou: olha, eu vou para a África e eu tenho um plano exclusivo que me dá esse direito, né? E nós passamos toda a direção, né? A base, olha, liga na central, eles vão marcar uma consulta com um médico especializado, onde ele vai dizer para você que vacina tomar, o que evitar, se precisa de um repelente mais potente, se precisa tomar alguma outra medicação antes e até mesmo depois, tá? Então, consulta ao viajante, um dos meus benefícios, assistência à viagem nacional, então eu tenho aqui assistência nacional, eu não preciso ativar a pólice antes do meu cliente viajar, tá? Se caso lá na viagem ele tiver qualquer problema, ele liga na central e a central faz tudo por ele. E, gente, de verdade, não puxando o saco, mas a assistência nacional viagem eu já precisei e, assim, é surreal. E eu não liguei como funcionária Sul-América, tá? Eu liguei como cliente Sul-América e foi maravilhoso, tá? Tenho também o seguro viagem internacional, e aí lembrando que assistência internacional eu preciso sim ativar a pólice 10 dias antes do meu cliente viajar, tá? Tenho alguns limites, né? Então, especial 100, eu tenho 45 dias por viagem, executivo também 45, e um cliente prestígio 120 dias para assistência à viagem, tá? Quer falar? Não. Pode seguir? Eu tô descansando, daqui a pouco ela fala: nossa, Leandro, você não deixa eu falar um minutinho. Ela gosta de falar mais do que eu, tá, gente? Eu adoro falar. Raquel, uma dúvida, por favor. Vamos lá. No viagem internacional, eu tenho aquele período por plano, né? Por exemplo, o cliente foi viajar, retornou, não completou aquele prazo limite ou completou aquele prazo limite, ele perde a cobertura durante o restante do ano, essa cobertura ela se renova, como que funciona? Não, ele consegue. Na verdade, eu não vou diminuindo os meus dias, tá? Toda vez que eu ativar a minha apólice, eu tenho só um prestígio e eu vou ativar a minha apólice. Eu tenho 120 dias ali recorrentes. Voltei para casa, passou 15 dias, precisei viajar de novo, eu ativo novamente e vou ter mais um período, tá? Não tem limite, então, de utilização. Perfeito. Obrigada. Tá? Aqui uns diferenciais do especial mais, executivo e prestígio, é o concierge, né? Então, como eu disse lá, é o meu secretário particular, eu tenho concierge de maternidade, eu também tenho o concierge ali para até outras funções, sendo estou precisando viajar, estou precisando ver até mesmo um hotel, um táxi, eu tenho ali meu concierge, lembrando que é para os planos específicos, tá? Especial mais, executivo e prestígio, tá? A retaguarda, então, não sei hoje como vocês estão de saber um pouquinho mais sobre a retaguarda, mas nós temos a retaguarda, né? Ela é sempre direcionada ao Einstein, né? Sírio-libanês, Einstein. Então, precisei de uma retaguarda, precisei de uma emergência, eu não vou ter médicos ali de rede credenciada, eu tenho médicos da retaguarda, próprio da Sul-América. Chegou um cliente de emergência, eu tenho lá um neuro, eu tenho um cardio, eu tenho um nefro, tenho um clínico, então precisei de uma emergência, eu tenho a retaguarda ali do Ciro e do Einstein, tá? O Labim... Oi? Perdão, eu acho que é válido explicar um pouquinho mais para o pessoal o que é de fato a retaguarda, porque a gente recebe bastante questionamento sobre quando se utiliza a retaguarda, o que de fato é a retaguarda. Bastante corretor tem dúvida nesse processo, por favor.
A retaguarda é quando nós falamos de uma urgência e emergência, né? Não, de fato, eu tenho os médicos lá dentro, né, que atendem o Sul América. Eles atendem a retaguarda. Então, vamos supor, tá? Sofri um acidente na rua, estou com um ferimento na cabeça, outras lesões, outras fraturas, e eu preciso ir, né, para um hospital. O meu mais próximo é o Sírio. Então, eu sei que lá eu tenho um neuro que vai estar de prontidão para chegar e me atender. Eu vou ter um clínico, eu vou ter médicos especializados para a minha urgência e emergência, tá? Nada de consultas eletivas. Por exemplo, estou com uma dor de cabeça e vou à retaguarda. Não, tá? É sempre uma urgência e emergência. Quando a gente fala de urgência e emergência, é quando o cliente ele corre o risco de morte, tá? Ficou um pouco mais claro? Perfeito, obrigada. Quer? Não, eu só Já ia, dentro? não, Pode? eu só ia falar assim, gente, se vocês quiserem perguntar, fica à vontade. Fiquem à vontade de ver. Aqui nós somos o nosso momento do conhecimento. E até mesmo o que eu não souber, eu volto depois, procuro saber, volto e trago para vocês, tá? Aqui não tem ninguém que sabe mais, que sabe menos. Estamos todos no mesmo barco. Ó, Aqui tem uma falando. perguntinha aqui do Márcio. Ele faz a pergunta: essa urgência e emergência no especial 100 R1? Não temos. É no especial mais. No retaguarda, é só no Isso. especial mais. Partido especial mais, tá? O Labin, que hoje todos perguntam, né? Por que eu não tenho reembolso de exames, né? Porque eu ofereço um laboratório dentro de casa. Então, eu levo o laboratório até meu cliente. Posso estar no meu escritório, posso estar dentro da minha casa. Eu trago o laboratório até mim, tá? E, de verdade, os prestadores estão incríveis. São tão nomeados, estão ali, e é muito bom, gente. Eu sou mesmo uma cachorrinha do Labin, porque é algo que funciona, né? Quem nunca marcou uma consulta, fez ali, né? O médico passou aquele batalhão de exames de hemograma, às vezes fezes, urina, e você fica com preguiça, ou até mesmo o tempo, né? O dia, a correria, não tem como você ir para um laboratório 6 horas da manhã, né? E aí é onde existe o Labin, e até mesmo nos finais de semana, tá? Aqui eu coloquei só um pouquinho do direto, mas eu vou passar porque o Leandro ele já se aprofundou bastante no plano direto, então ia ficar muito repetitivo. Peraí. Reembolso, nós já falamos, né? Ele tá repetindo? Ele tá repetindo. Peraí. Ah, tá. Peraí. É a parte de contratação, Isso. Aí eu tenho... ele repetiu. Eu tenho descontos, né? Eu falando aí de descontos, a Sul América, ela também dá como benefício descontos, então em toda a minha rede, Drogaria São Paulo, Droga Raia, Drogazil, e mais de 25 mil prestadores, né? Nós temos aí descontos, tá? Raquel, esse desconto é só para remédio? Não, gente. É a perfumaria inteira, tá? Então, tenho lá um creme que eu quero comprar na farmácia. Com minha carteirinha de Sul América, eu também tenho desconto, tá bom? Sul a Mais, então, quem tem Sul América também conta com os descontos de vacinas, né? Então, claro, aquelas cobertas, né, por lei, mas com desconto, tá? Materiais hospitalares para cliente que precisa ali fazer um curativo contínuo, né? Tudo isso também tem os descontos. E também para quem tem produto hospitalar, né? O cliente hospitalar, ele recebe uma lista de prestadores, tanto consultas eletivas, quanto laboratórios que oferecem descontos, tá? Então, eu tenho, para consultas particulares, eu tenho 30% de desconto, e para laboratórios eu tenho 45% de desconto, tá?
Saúde na tela, né? Quem é que não gosta, né? Como o Labim, né? Dos mesmos criadores do Labim, eu também tenho saúde na tela, né? Quem nunca marcou uma consulta e não foi, então hoje não tem mais desculpas, né? E aí já pegando o gancho um pouquinho da coparticipação, meu valor de coparticipação com o médico na tela, ele é menor, tá? Então facilita para o cliente, tanto por conta da rotina, tanto no bolso, tá? E tenho vários especialistas, inclusive saúde na tela de pronto-socorro, tá? O que eu quero dizer com isso? E aí, voltando na perguntinha lá atrás, né? Quando é um cliente hospitalar, né, e ele vai passar com um pronto-socorro, quem vai direcionar, quem vai configurar se para o hospital, não é a Sul América, né? Então, eu não tenho certeza que isso é uma urgência emergência. O que eu faço? Passo num especialista, num saúde na tela, tá? Meu valor é muito mais barato, se for um plano coparticipado, tá? Faço a minha consulta e o médico vai direcionar, ó, pode ir para o hospital, porque isso é uma urgência emergência, tá? Ou se não, ele passa todo o direcionamento e aí o cliente segue o jogo sem custos, né, futuros aí, surpresas, tá? Um psicólogo na tela, eu também falo que se todo mundo fizesse psicólogo, a nossa vida seria bacana, né? Eu não encontro psicólogo, ou o psicólogo é muito caro, não tem desculpa, tá? Com o psicólogo na tela aí, eu tenho o direito de fazer, eu mesmo faço com a doutora Márcia, do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, ela é maravilhosa, e eu super estou alinhada. Os chakras alinhados por conta dela. E sem desculpa que não tem rede por aqui, né? Isso é importante. Ó, é nada melhor que ouvir a experiência de um usuário, né? Não somente de um consultor, né? Sim. E isso é uma coisa importante. Bora, Cat. Segue. Tipos de contratação. Vai seguir ou quer que eu... Não, vamos, isso aqui é importantíssimo, gente. Ó, tipo, modalidades de contratação que a companhia tem. Ela possui 3 modalidades. A primeira, a compulsória, que todo mundo conhece, quando você tem 100% de uma categoria ou mais, ou seja, quem são 100% da categoria? 100% de sócio, administradores, diretores, tá? Então, assim, é muito importante entender a questão da regra compulsória em comparação à regra CBO, tá? Existe muita dúvida, quando eu falo assim, Leandro, eu tenho 100% dos sócios, é CBO? Não, é compulsório, tá, gente? Então, assim, é importantíssimo entender o diferencial da regra compulsória e da regra CBO. A regra CBO, ela é única e exclusiva quando eu tenho 100% de uma carteira, por exemplo, de gestores. Quem são esses gestores? Eu estou falando 100% dos diretores, 100% dos superintendentes, 100% de gerente, 100% de supervisores, 100% de coordenadores, são cargos de gestão dentro da empresa. Leandro, mas eu vou fazer 100% dos funcionários. Não tem problema, não vai entrar nenhum gestor, então você entra na regra compulsória. A regra CBO, ela é única e exclusiva quando você tem 100% de gestores, diferente de sócios e administradores e diretores, entendeu? Então, assim, se eu tiver 100% dos sócios, é regra compulsória. Se eu quiser fazer somente para um grupo de gestores na minha empresa, aí eu posso aplicar a regra CBO. Se vocês estiverem na dúvida, pode nos acionar. Leandro, o que impacta para mim eu fazer uma regra compulsória e uma regra CBO? O cliente tem um desconto da regra compulsória fazendo o CBO. Então, ou seja, se eu colocar 100% dos meus gerentes, eu vou ter a mesma tarifa da regra compulsória. Já é diferente da regra flex, tá, gente? A regra flex, pelo próprio nome já se diz, é flex. Você não tem um número específico de uma população que vai fazer adesão. Você tem ali um grupo que pode ser que ele seja composto por 50% dos sócios, 50% dos funcionários, e que isso impacta diretamente eu como cliente. Na regra flex, vai pagar em torno de uns 10% mais caro. Então, assim, quando a gente fala essa questão das regras de contratação,
Pô, por que não dá para fazer um aditivo e mudar? Porque envolve na tarifa. E tudo que envolve no momento do ingresso não tem adendo, não tem como a companhia fazer aditivo para novos contratos. Ou o contrato que nem existe ainda. O aditivo ele só existe para contratos ativos, independente se ele é novo ou não. Então, assim, como esse contrato ainda não existe um aditivo da proposta de comercialização. Existe refazer a proposta de comercialização. Então, assim, é importante, nesse momento, entender qual que é a população que vai participar do plano e qual que é o percentual dessa população, porque isso pode impactar diretamente o custo do negócio. Correto. Gente, ficou alguma dúvida a respeito dessas 3 regrinhas de comercialização? Não, né? Então, Só lembrando que na minha regra compulsória é 100% da massa. Porém, se eu tiver 50% da massa, e isso eu estou falando 50 FGTS e 50% dos sócios entrando, os outros 50% que não vão entrar podem fazer a cartinha de não adesão, porém, eles precisam comprovar plano. Raquel, estou com um cenário que eu tenho 2 sócios na empresa e apenas um vai entrar. Ok, segue regra compulsória, porém, o outro sócio vai ter que fazer a cartinha de não adesão, e aí, só ficando bem certinho, eu não consigo fazer uma carta de não adesão para hoje. Então, a carta ela tem que vir. Não tenho interesse em entrar no plano, nem hoje e nem futuramente, pois já tenho um plano ativo na congênere tal. Tem que apresentar a cartinha, a carta de permanência desse plano, tá? E aí segue na regra compulsória. Raquel, tô ali com 49% entrando e os 51% não entrando. Regra flex, tá? É 50% mesmo, tá bom? Alguma dúvida? Tranquilo? Então, vamos embora, gente. Cuidado 360, nosso queridinho, né? Desde o ano passado aí a Sul América ela tem investido mais na parte odonto, e aí com isso, né? Como eu vou investir, sendo que o meu cliente acaba não utilizando, né? Porque sabemos que saúde bucal hoje, hoje ela está mais sendo vista, né? Mas antes, um problema no dente arranca dente, né? E então, hoje não, hoje as pessoas realmente estão se preocupando. Então, a Sul América, né, criou o Cuidado 360. O que é a regra 360? Na contratação do saúde, eu dou como benefício o odonto e o vida, tá? Vou ter carências, tá? Para esse benefício, tá? Isso para o odonto, eu tenho uma carência. Mas também, como vocês estão olhando aí no slide, não é muito, 24 horas para urgências, 30 dias diagnóstico, radiologia, 90 dias para periodontia, endodontia também eu tenho ali uns dias a mais de carência, mas nada tão, né? Raquel, quanto tempo vai durar esse meu benefício? A data de vigência. Cliente escolheu vigência 12, o benefício segue 12. Cliente escolheu 24, segue 24. Raquel, tem possibilidade da Sul América tirar? Não. Tem possibilidade da Sul América parar de vender esse plano, né, dar esse benefício para os novos contratos. Quem tem, permanece, tá? Precisei cancelar antes da data de vigência o meu saúde? Gente, cancelem o odonto também, tá? Porque senão, pode ser que não, mas pode ser que sim, seja cobrado ali futuramente, tá? Então, cancelou um, também cancela outro. O vida, automaticamente, ele cancela sozinho, tá? Então, só a gente recapitulando essa parte de cancelamento aí, Raquel, você até redundante na questão da pergunta do cancelamento. Então, o cliente que fez a contratação, o Cuidado 360, se ele pleitear o cancelamento do contrato dele do saúde, ele tem que pleitear também o contrato dele do odonto. E como que funciona essa premissa aí do 12 e 24 meses aí para solicitar o cancelamento? Se o contrato dele for de 24 meses, o odonto dele também é 24 meses. 24 meses.
tá? Então, Não, segue sempre vigência do contrato, tá? Pode ser que daqui 24 meses o cliente fala, liga para o cliente, a Sul América liga para o cliente e fala, olha, você vai permanecer no plano, né? Vai continuar com a gente por mais 24 ou 12 meses? E aí ele fala assim, claro, quero sim. E aí a Sul América pode ser que fala, olha, nesse nosso novo contrato não vai existir o Cuidado 360. Ou também a Sul América fala, o Cuidado 360 continua, você quer seguir, tá? Então, tudo isso vai depender lá na frente, tá? Eu sempre falo que a Sul América entrou nesse novo plano aí do Cuidado 360, só que a gente não mensura, né, o nosso sinistro, né, lá para frente. Então, não temos certeza se vai continuar, se não vai continuar, tá? Mas é sempre bom. Cancelou um, cancela o outro. check, beleza. Aí, finalizando isso, aí uma outra situação. Até a pergunta aqui do pessoal, aqui da Débora. Deu os 24 meses de cortesia e eu quero dar continuidade ao meu plano odontológico do 360. Como que funciona isso? E se existe alguma dinâmica de remuneração para o corretor? Porque, querendo ou não, o Cuidado 360, ele é uma cortesia dentro do saúde, porém, quando ele tomar... gente, pode ser que a Raquel não saiba responder isso para nós, que a gente vai ter que submeter isso à diretoria, mas eu estou compartilhando na íntegra aqui com vocês aqui essa dúvida comercial, porque como o Cuidado 360 foi algo recente, a gente saiu na frente, pode ser que tenha uma missão de casa aqui e a gente vai ter que participar desses bastidores aqui, que eu vou ter que depois conversar com a nossa diretora, tá? E aí a pergunta é o seguinte, depois dos 24 meses, eu vou ter o custo mensal do meu odonto, correto? Uhum. O corretor, ele vai ser remunerado pela, agora, a cobrança do odonto? Sim. Então, nem precisa. Assim, ó. E, na verdade, eu tenho essa e tenho mais uma, né? Por exemplo, o cliente recebeu o Cuidado 360, né? O plano dele dá o benefício do Cuidado 360. Porém, ele passando em consulta, a dentista avaliou que ele precisa de um aparelho, né, fazer a correção, e aí, só que nesse plano de entrada, né, que é o meu plano de entrada que eu dou, que é o plano mais, eu não tenho cobertura para ortodontia, né? Então, o corretor, com uma jogada, né, um jogo de cintura, ele pode falar assim, não, peraí, você fica com o seu Cuidado 360, fica com o plano básico para exames, parte clínica, e a parte, nós fazemos o orto, né? Então, o corretor, ele faz uma nova contratação, tá? Ah, Raquel, mas o CNPJ já está aqui no saúde, no odonto não. Então, ele pode fazer uma outra contratação. Raquel, eu tenho uma empresa que os funcionários vão ficar com o odonto, né, o plano de entrada, porém, a parte da diretoria, que é um plano melhor, né, que é um plano mais elaborado, eu posso fazer essa contratação e receber? Sim, pode sim, tá bom? E aí, respondendo a sua pergunta, no final da vigência, cliente não quer seguir, né, porque não tem mais necessidade, ou até mesmo a Sul América não faz mais essa prorrogação do Cuidado 360, Raquel, posso contratar e vou receber a G? Sim, vai receber. Raquel, outra pergunta. O cliente fez o contrato de 24 meses, como que funciona a dinâmica se ele quiser cancelar antes dos 24 meses? Aí tem uma multa, tá? Na verdade, essa parte do cancelamento, tá, gente? Nosso podcast é completo, hein, gente? Eu vou ser até um pouco rasa, mas já alertando que nós podemos marcar um bate-papo com pós-venda, tá? E aí ele entra nos detalhes. Eu sou pré-venda, então o que eu sei é básico, tá? É a base que eu dou para o corretor e buscar mais informações, né? Então, tem o cancelamento, vai ter a multa, né? A multa de contratação, então eu tenho multa e os 60 dias, né? E tenho para o corretor o estorno, tá? Então, tomar cuidado aí quando o cliente ele for fazer um cancelamento antes do prazo de vigência, tá? Pessoal, fica tranquilo que eu vou passar um exemplo para vocês aí depois por e-mail. Eu vou pegar essa memória de cálculo, essa didática aí do cancelamento aí,
principalmente agora que começou uma didática dos 24 meses, e compartilho com vocês, tá? Mas o seu contrato tiver 24 meses, tiver o cancelamento antes dos 24 meses, vai ter uma regra, assim, de aplicação de estorno aí da comissão, Da correto? comissão. Eu só vou pegar só qual que é a matemática disso daí e compartilho com vocês. Eu acredito que seja uma prorata. Sim, eu tenho aqui uma tabela, na verdade, é tão novo para a gente, que nós ainda estamos aqui tentando, sabe, estudar, procurar saber mais, né, mas nós podemos marcar, sim, um treinamento de pós-venda, tá, gente? Peço desculpas, o dia a dia de pré-venda não deixa a gente ultrapassar ali um pouquinho do pós-venda, uma também para dar a direção correta para o cliente. Então, se tiver algo do pós-venda, mandem para o Leandro, manda para cá e a gente responde em vocês com assertividade, tá bom? Raquel, Oi. nós tivemos algumas perguntinhas aqui no chat Tá. sobre regra flex e cuidado 360. Até legal a gente conversar aqui, que eu respondi para eles, mas seria legal a gente levantar esse assunto. Quando nós incluímos na cotação cuidado 360, automaticamente já me permite a abertura da regra flex, né? Então não é necessário conjugar o odonto separado se eu tenho cuidado 360. E a terceira opção de remuneração ao corretor, ela também já abre quando a gente coloca a regra flex, que é os 40 de agenciamento com 10 de vitalício. É isso, né? É isso, é isso. Perfeito. Está respondido aqui no chat, só para ficar claro e ver se eu não errei. Obrigada. Alexandra queria perguntar, Ali. Oi, Ali, você está com a mãozinha levantada, quer perguntar? Oi, desculpa. Oi, Alexandra. Sobre essa questão do cancelamento, né, e a recuperação, o estorno do comissionamento, né, enfim, existem algumas situações aí que fogem um pouco do controle do corretor, mas eu não sei se nesse estorno é considerado a questão da multa, né, porque se há multa de cancelamento aí, então, em tese, o corretor, eu entendo que o corretor também não pode ser penalizado, né, porque a não ser que seja proporcional, entendeu, o estorno, porque a Sul América vai ter aí o recebimento da multa, né, do contrato, das parcelas que ainda faltam. Sim, sim. Eu tenho aqui, estou até compartilhando com o Leandro, que é as nossas regrinhas aí. Hoje eu tenho um estorno que é válido para vigência 12, e eu também tenho um estorno que é vigência 24, tá? Então, eu peço até mesmo para guardar, não sei se o Leandro quer responder, como está tudo muito novo, nós ainda vamos ter ainda um bate-papo, né, interno para falar sobre essa nova mudança de estorno, tá? Então, eu não consigo te passar com propriedade, tá? E ser bem assertiva nessa questão de estorno. Então, eu peço, por gentileza, não sei se o Leandro quer seguir com alguma, já que ele saiba, né? Nós temos aí algumas regrinhas, já saiu tabela para gente de estorno, só que ainda está tudo muito tão recente que o pessoal aqui do pré-venda ainda está sendo direcionado a essa nova regra, tá? Ó, eu vou dar um spoiler para vocês, mas eu estou aguardando uma comunicação oficial para a gente estar distribuindo aí essas informações no maior nível de detalhe. Inclusive, existe uma tabelinha, tá, gente? Que quando a gente fala de 12 meses, quando eu falei para vocês a questão da prorata, então vai ter lá uma parcela, fala, a parcela paga, vai de 1 a 6, é 100% de estorno. Agora, não paga de 2 a 7, também 100% de estorno. Então, assim, tem, olha, a partir da parcela 7ª, então, assim, se o cliente pagou até a 7ª e não pagou a 8ª, é 75% de estorno. Isso eu estou falando de um contrato de 12 meses. O contrato de 24 meses, existe uma tabela muito parecida, e aí existe o fracionamento do percentual de agenciamento que será feito o estorno. Eu estou aguardando a oficialização por parte da companhia, e aí a gente vai estar compartilhando com isso o material na íntegra. O material ele já está diagramado, a gente só está aqui aguardando aqui só a autorização aqui interna para poder compartilhar o material diagramado com vocês.
mas já tem já uma didática aí de estorno de contratos de 12 a 24 meses, tá? Se vocês tiverem alguma experiência específica aí, eu posso sentar e explicar com vocês, mas eu estou só aguardando só o comunicado oficial para a gente estar repassando para vocês essas informações aí na íntegra, tá? Tudo é muito novo, tá, gente? Então, saiu quentinho essa semana. E é um negócio que é vigência agora, a partir de 1 de fevereiro. 1 de fevereiro, então, assim, está tendo agora toda uma questão, até parte sistêmica também estão mexendo, para poder fazer a aplicação. Eu estou só aguardando só a orientação do material diagramado, e aí eu estou compartilhando com vocês aí full time isso daí, gente. Foi até bom vocês estão falando, né, cara? A questão da multa, né? Da multa não, do cancelamento, vamos dizer. Entende-se que, só recolocando, pelo menos nos últimos casos que nós tivemos, o cliente pediu o cancelamento, mas aí, como ele tem o cumprimento de mais 60 dias de aviso prévio, esses 60 dias são contabilizados como pagamento de mais 2 parcelas. Então, se isso caracterizar os 12 meses junto com o aviso prévio, ele não tem mais a multa. Se caracterizar 24, somando também as 2 parcelas do aviso prévio, também não tem multa. Então, para o corretor, eu acredito que siga na regra de estorno dessa forma. Se completou ali os 24 meses, pagou as 24 parcelas, é só olhar na tabelinha se vai ter ou não ainda o estorno, de acordo com as parcelas mais aviso prévio. Né? Então, tem essa questão do aviso que é considerado como parcelas pagas, né? Mas aí como vocês mencionaram, como é tudo novo, a gente ainda está confirmando se vai continuar seguindo dessa forma como era anteriormente, né? Se vai se enquadrar, né, não sei se vai valer a partir do momento que o cliente pediu o cancelamento, ou se ele conta esse aviso prévio que ele acaba pagando. A gente está tendo até um papo aqui bem transparente. Essa dinâmica aqui que a gente está compartilhando, isso aqui é uma discussão interna, tá, gente? Então, assim, a gente está guardando algumas respostas para a gente estar compartilhando isso com vocês. Então, assim, mas é questão, esse mês a gente já finaliza tudo isso aí para vocês. Isso vocês podem ficar tranquilos. É só uma questão só de alinhamento, entendimento e aplicação. Isso aí, correto. Seguimos aqui, e aí... Catinha quer fazer uma pergunta, né, Catinha? Vamos lá. Catinha, pode perguntar. Sim, eu tive a Daís até acompanhou comigo uma cliente que cancelou o plano. O duro que estorna tudo de uma vez só, né? Nossa, isso é doído. Porque a gente recebe fracionado, mas na hora de descontar é de uma tacada só. Eu falo que tem algumas regras, né, da companhia que a gente acaba não entendendo, né, mas acaba compreendendo e aceitando, às vezes, o modo que a companhia trabalha, né, e eu sei que muitas das vezes a gente não consegue segurar o cliente, né, uma porque às vezes apertou no bolso, outra porque às vezes ele vai embora do Brasil, ou por outros, né, motivos, né, então a gente às vezes acaba não segurando, né, mas eu falo que toda contratação, ela também tem que ser direcionada a um pós, né, depois que contrata, o que pode acontecer, e isso é muito bom, sempre alinhar com o cliente sobre a multa, sobre, mesmo com as barreiras que vão encontrando aí dia a dia, mas ter a certeza de um contrato, né? Olha, eu não sei se eu vou conseguir ficar 24 meses, né? Ou às vezes eu tenho expectativa só de 12. Então, sempre alinhar com o cliente a necessidade dele, tá? Porque eu consigo fazer um contrato de 12 meses para um cliente que não sabe se no próximo ano vai estar aqui, se ele ainda, né, tem alguma outra visão, outra meta para, né, cumprir em outro lugar. Então, eu consigo depois prorrogar essa vigência dele, né? Cheguei no 12, olha, Raquel, eu vou ficar mais um ano no Brasil, então eu vou fazer por mais 12 meses. Então, assim, é sempre ter essa transparência com o cliente do que ele realmente quer, né? Por mais que tenha ali seus, né, nosso dia a dia é sempre uma surpresa, né? Então, por mais que tenha isso, sempre alinhar para não ter o risco aí de estorno, tá? Principalmente para vocês. Bora. Respondido? Bora? Eu coloquei aqui a regra de agregados, tá? Porque isso é o que pesa muito na contratação, tá? Mas eu vou falar também do que nós aceitamos, tá?
Então, hoje, titulares, né, eu aceito todos os titulares, né, estagiários, tenho ali aceitação, não tenho limite de idade para aceitação, tá? Eu só tenho limite de idade, falando de titulares, tá? Para redução de carência, tá? Quando eu falo de dependentes, eu estou falando de cônjuge, filhos e netos, tá? Esses são os meus dependentes que eu aceito, tá bom? E quando eu falo de agregados, eu estou falando de pai, mãe, padrasto, madrasta, irmãos, genro e nora, tá? Hoje a Sul América, desde o dia 20/4/2025, não aceita mais sobrinhos, tá? Eu falo que a Sul América, ela abre a torneira de um lado, fecha do outro, né? Então, como vocês sabem, o ano passado nós tivemos uma revitalização na nossa tabela, né? E com isso nos tornando aí competitivo ao mercado. Porém, nós tivemos também que fechar um pouquinho aqui, né? Também para dar aquela balanceada. Então, com isso, acabou a regrinha da redução de carência 67 e também aceitação de sobrinhos, tá? Todos esses agregados, né? Então, quando eu falo de dependente, eu posso comprovar plano, ok, só que não é não é obrigado, tá? Não é uma regra. Mas quando eu falo de agregados, eu preciso comprovar plano, tá? De 12 meses. Aceito pai e mãe até 64 anos, 11 meses e 29 dias. Aceito padrasto e madrasta também até 64 anos. Irmãos até 64 anos também. Genro e nora, 44 anos, tá? Passou disso? Não aceitamos, tá bom? E assim, infelizmente ou felizmente, para o nosso risco futuro, a Sul América não tem aceitado o pleito, tá? Mas, né, qualquer diferencial, não deixem de cotar e trazer para a gente, porque às vezes o cenário, né, é um cenário que olhando, né, é um cenário que dá para a gente ir atrás. E eu sou muito inconformada, né? O Leandro, ele vai aprender isso comigo. Eu tenho não, mas eu quero buscar o sim. Amém, Senhor, amém. Assim que eu adoro. Amo isso, gente. Eu falo que meu outro gerente, ele fala, né? A Raquel, ela é muito inconformada, e eu sou mesmo. Então, gente, qualquer diferencial que vocês tiverem aí, nunca fala não. Primeiro consulta o Leandro bate aqui pra gente, a gente tenta olhar todos os cenários possíveis e vamos atrás, tá bom? Infelizmente, para sobrinhos, não, tá? Infelizmente, não estamos tendo pleito para sobrinhos. Mas, para outras coisas, a gente acaba pedindo alguma coisa, tá bom? Fora do normal. Tem alguma pergunta aqui na regrinha de agregados? Aqui está perguntando se nós vamos disponibilizar, tá? Esse material é o nosso folheto, tá? Por mais que você olhe e fala, não é o folheto, gente, é o nosso folheto. Mas tá? a gente repassa assim, tá, Débora? Fica tranquila. Aí a gente manda o folheto. Isso aí tá tudo, tem um material que a gente pegou alguns slides que tá dentro da nossa normativa de venda. Tá, então assim, mas eu vou passar a normativa na íntegra para vocês, e aí fica tranquilo. Qualquer novidade também pode estar me acionando a Andréia, a Daís, que a gente entra no detalhe sim na normativa, tá? Fica tranquilo. A gente trabalha aqui com o manual de vendas da companhia, full time. E aí as carências, né, que não tão menos importante, mas muito importante também, porque a Sul América hoje, ela não faz isenção de carência, exceto quando um contrato tem 10 vidas, tá? Mas deixo isso aqui um pouquinho de lado e vou falar sobre a nossa regra de carência, tá? Hoje a Sul América, ela faz redução de carência, então existe 3 tabelas, tá? Uma, carência contratual, quando o cliente não tem plano para comprovar, ou quando ele tem acima de 64, 11 meses e 29 dias, né? 65 anos.
eu também não faço redução de carência. Então, ele entra com carências contratuais. O que é a carências contratuais? Ele vai ter uma carência ali durante 24 meses, tá? Tenho a minha segunda tabela, que é a minha redução mínima, que é quando o cliente ele apresenta uma carta de permanência de 3 a 12 meses, tá? Então, eu faço a redução mínima de carência. E tenho a minha terceira tabela, que é a tabela de redução máxima, que é quando o cliente tem acima de 12 meses de permanência na congênere, tá? Raquel, não são todas congêneres que vocês aceitam, não. E eu também tenho mais 3 tabelas para apresentar. Uma que eu faço a redução a partir de 3 vidas, e a outra que eu faço uma redução ali a partir de 5 vidas, tá? O que eu faço redução hoje? Não vou falar todas, mas vou falar as nossas principais, tá? Então, a Mil, Bradesco, Porto, muitos que estão vindo para cá também, GNDI, que hoje não é mais GNDI, né? Então, quando eu olho para esse contrato que está vindo de GNDI, eu tenho que olhar o plano, tá? Porque se for um plano Apvida, eu só vou fazer a redução num contrato de 5 vidas, tá? Agora, se for um Smart, que era do grupo ainda do GNDI, eu faço a redução a partir de 3 vidas, tá? Então, muita atenção nessa hora, quando vier um plano aí, Apvida, porque a carta de permanência vai estar Apvida. Então, como eu tenho analistas novos na área, pode ser que eles peguem esse contrato e só olha o logo ali e não olha o plano. Então, aí o Leandro volta comigo e a gente pede a correção dessa carência. Então, tá? gente, assim, a companhia também reestruturou algumas coisas aqui nos bastidores, tá? Então, assim, na dúvida, nós temos aqui o grupo dos principais congêneres que fazemos as reduções de carência, tá? Mas se você tiver algum outro cliente que tem um plano que não esteja nessa listagem aqui, e queira análise, não deixe de mandar informação. Pode mandar, entendeu? Manda informação. Se vê que não acatou, questiona, entendeu? Se acatou, ótimo, entendeu? Se não acatou, questiona. Para falar assim, olha, eu mandei da empresa XPTO, teve redução? Não, não teve, porque não aceita, é um produto hospitalar, não é um plano. Então, assim, quando eu falo um produto hospitalar, não é o hospitalar da sua América, é produto, Hospital XPTO plano, entendeu? Hospital Santa Casa. Então, assim, pode ser que seja algum plano de alguma Santa Casa, entendeu? E o cliente mande para nós poder fazer a análise da redução. Tem que mandar? Sim, é importante mandar. Vai que a companhia aceite, entendeu? Então, se dependendo do volume de vidas, dependendo da situação tal toda, ela vai avaliar e aí, adiante da sensibilidade do negócio, a gente pode aceitar ou não a carta de redução de carências. Então, assim, na dúvida, sempre mande para nós a documentação, que vamos fazer aqui uma avaliação se tem como fazer redução. E se não fizer, pode questionar, vai ser um prazer responder-os. Sim. E aí, agora a Sul América, ela também faz a isenção de carência a partir de 10 vidas, né? Então, eu tenho ali um sócio que ele tem 70 anos, né? Se fosse uma empresa com 9 vidas, ele ia entrar com carências contratuais. Em um contrato... Gente, exceto parto... calma, entendeu? Deixa eu olhar o Terapias bico. médicas e CPT, tá, gente? Isso, deixa eu olhar o bico, que além dessa tem um outro também detalhe, né? Eu vou fazer a isenção total do grupo, porém, lembra que eu falei para vocês que agregados para entrar precisa comprovar plano? Então, mesmo com uma pólice de 10 vidas ou mais, por mais que ele entre com isenção de carência, ele precisa comprovar plano, tá? Mesmo que for uma pólice com 10 vidas, exceto para CPT, partos e terapias, tá? Isso nós não fazemos isenção e nem redução de carência, tá? Todos seguem normal, nem as 3 tabelas que eu mencionei para vocês, tá bom? Então, só fica esse cuidado aí diário para não acabar vendendo alguma coisa que o cliente depois não tenha cobertura, tá? Alguma dúvida até aqui? Raquel, eu até passei como sugestão para o Leandro essa semana, e como sugestão de melhoria, né, do produto, porque agora a gente tem vendido, né, os planos da operadora Alice, né, e a Alice é uma operadora que ela tem um critério
bem rígido de aceitação. Não sei se você tem acompanhado aí no mercado, mas ela faz entrevista de 100%, é uma entrevista médica, enfim. Os índices de sinistralidade são dos menores do mercado, então a gente entende, né, que ela está fazendo a lição de casa. E ela não consta como congênere, né? Então, eu acho que seria interessante vocês darem uma olhada, porque, inclusive, essa semana eu tive um caso que era oriundo de Alice e não houve aí o aproveitamento de carências. Nesse caso, o cliente, ok, ele decidiu seguir, mesmo com carência, mas eu acho que é interessante vocês olharem para a Alice também. Sim, na verdade, nós já estamos olhando para a Alice, né? Uma porque a Alice em 2025 deu um boom, né? E era uma congênere que poucos falavam, né? E hoje está sendo muito bem vista, né? Então, sim, nós estamos fazendo a lição de casa aqui dentro da cozinha, nós estamos ali olhando, né? Eu vou falar esse tempero ali, como, né? Saber onde ele está se encaixando, o que ele está ali, até mesmo sendo competitivos, porque estou olhando aí o mercado e a Alice, ela tem se colocado, né, muito bem colocado dentro do mercado, estão crescendo, então, sim, nós estamos olhando, tá? Tanto para Alice, quanto para algumas outras também, que em 2025 foram destaques, tá? Então, vai ter mudança, tá? A gente está em constância mudança dentro de casa, nós estamos aí com algumas coisas que ainda nós sabemos, mas ainda não é real, né? Então, não é um cenário atual. Então, vamos vir com mudanças, e sim, essa nossa tabela está sendo olhada, tá? Uma porque, mudando aqui, nós falando de Unimed, né? Engraçado que Unimed regional, né? Unimed BH, Campinas, eu faço a redução de carência a partir de 3 vidas. Mas, quando eu falo de uma Unimed nacional, eu já faço a redução a partir de 5 vidas, né? E é engraçado que, né? Porque uma nacional eu faço a redução para 5 vidas e para uma regional 3. Então, também é uma coisa que nós estamos olhando dentro de casa, tá bom? Dever de casa está em atividade. Saindo aqui. Gente, e é importante esse feedback de vocês, tá? Sim, muito. Compartilhe sempre, fale bastante, porque tem horas que a abrangência de vocês, essa sensibilidade do dia a dia aí é muito maior do que a nossa aqui. Sim. E aí, vocês abrindo corações de vocês aí, isso ajuda bastante nós aqui nessa outra atividade, tá? Sim. Às vezes a gente acaba se preocupando com as grandonas, né? A vermelhinha, a azinha, mas às vezes a gente esquece daquele pequeno que está chegando ali, né? Então, nós estamos olhando, sim, com muito carinho e para poder... Já tá terminando, tá, gente? Daqui a pouco eu liberar vocês para o almoço. Já. Aqui, só falando aqui um pouquinho sobre o nosso pré e pós-venda. Então, para pré-venda, eu tenho folheto de apoio às vendas, lâmina de rede. O Leandro vai se acostumar um pouquinho comigo, que eu sou uma pessoa que mensalmente tem mudança, eu já quero passar, eu já quero alinhar, quero ficar na mesma página, né? Eu sou muito intensa, gente. O Leandro vai ver que comigo é mais bravo. Eu acho que ela vai cair do cavalo com a gente. Deixa ela. Bora, Raquel. Então, tudo de atualização, toda a minha atualização, eu vou mandar para o Leandro vai compartilhar com vocês, tá? Então, fiquem despreocupados, que eu tenho essa lição daqui de dentro de casa. Folheto de pré-venda, né, para o cliente, então, nós também temos algumas coisinhas que vocês podem pegar para corretores, né? Isso. E podem pedir também para o Leandro, tenho certeza que tem acesso, condições gerais, formulários, tudo isso lá para corretores, tá? Mas nada impede de vocês pedirem para a gente, tá bom? Tudo que for relacionado a pós-venda, nós temos um canal também direcionado ao pós-venda, mas nada que vocês não possam trazer para o Leandro, compartilhar comigo e eu dar ali uma assistência, não atuando, tá? Mas direcionando e pedindo prioridade, tá bom? Tudo que for para agregar, eu estou aqui,
pode contar comigo. Alguém tem alguma pergunta para a gente encerrar nosso bate-papo? Queria tirar uma fotinho, dá tempo? Dá, opa. Fazer uma fotinho aqui. Gente, estamos já para os últimos momentos aqui, os últimos instantes, tá? A ideia é que a gente fazer essa reciclagem de conhecimento com vocês, tá? Mais que temos todas esse conhecimento, esse know-how, eu, por começar o ano, falei, muito importante a gente pegar e fazer esse primeiro bate-papo aí oficial com vocês aí, entendeu? Entender algumas dúvidas, que nem, pô, surge aqui um bate-papo aqui muito importante, muito coisas que realmente, na questão do produto hospitalar, entendeu? E isso são coisas que realmente, quando tivermos oportunidade, será crucial a gente fazer essas reciclagens sim, tá? Porque é aí que acaba travando a nossa consultoria. Como a gente não está na mesma sala, a Raquel quer fazer uma fotinha. Se todo mundo puder abrir a tela aí, vai ser maravilhoso. A gente fazer uma fotinha aqui com todo mundo aqui. A chefe fica no radar da gente aqui. Ali a Jennifer tá online, ali, chique demais, gente. Olha, ó, tá todo mundo online, isso aí. Vamos bater uma fotinha aí. Vou fazer até uma selfie com vocês aí, ó. Você bate a foto aí pelos prints aí, eu faço a selfie aqui, gente. Sorri. Vamos lá, aqui, ó. Vira aqui também, aqui, ó. Aí, deixa eu printar aqui. Chega mais. Aí. Gente, muito obrigada pela parceria, pelo tempo disponível. Espero ter ajudado um pouquinho. Saiba que podem contar comigo. O Leandro é um queridíssimo e eu estou muito feliz em trabalhar com vocês. Como eu disse ontem para ele, o ano passado, de 2025, eu fui... eu recebi um mérito, né, de melhor gestora de vendas no saúde, então eu falei para ele, a minha régua está grande, eu não vou deixar cair, vou ganhar o troféu 2026 e eu vou contar com vocês. Mal ela sabe que espera para ela. Eu estou empolgada. Na nossa reunião do meio do ano, você vai ver ela assim, com os cabelinhos assim, arrepiados assim, ela não vai estar com o dedo na tomada não, vai ser a gente arrepiando ela. E eu gosto, tá? Eu gosto dessa agitação, me tragam demandas, porque eu falo que trabalhar e não ficar parada, né? Então, por favor, me usem. Adoro. Gente, mais uma vez, obrigado a todos. Se vocês tiverem alguma dúvida que ficou guardado aí, compartilha com a gente aqui do time do benefício, com a Andréia, com o Leandro, que vai ser um prazer estar explanando para vocês, tá bom? Um abração aí, sucesso a todos, boas vendas e bom almoço, gente. Bora almoçar.